Por décadas, existiram duas grandes superpotências militares, os Estados Unidos da América e a Rússia. A China entrou na disputa como a terceira grande potência nos anos 2000 em meio a uma massiva modernização militar. Isso a colocou perto de estar em pé de igualdade com as outras duas potências reconhecidas. Mas a guerra na Ucrânia mudou tudo. De muitas maneiras, a Rússia foi revelada como um tigre de papel. Quanto à Ucrânia, ela só está ficando maior e mais forte, ao ponto de que, um dia, pode superar a Rússia como uma das maiores superpotências militares do mundo. É assim que a Ucrânia está construindo um império militar maior que o da Rússia, e tudo começa com um equipamento-chave: drones. Em 25 de julho, o Kyiv Independent relatou que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que havia fechado um acordo inédito de drones com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Por que esse acordo é tão importante? Diferentemente de grande parte da cooperação vista entre os Estados Unidos da América e a Ucrânia, desde que o presidente russo, Vladimir Putin, lançou sua invasão. Esse acordo não é sobre os Estados Unidos da América fornecendo armas para a Ucrânia. É o contrário. Como parte deste novo acordo, a Ucrânia vai começar a vender drones para o exército dos Estados Unidos da América. E o novo contrato pode valer entre 10 bilhões de dólares e 30 bilhões de dólares. Este acordo é apenas parte de um acordo muito mais amplo que Zelensky está chamando de ganha-ganha. O Kyiv Independent relata que a Ucrânia começará a vender drones para os Estados Unidos da América em troca de Kyiv receber outras armas fabricadas nos Estados Unidos da América. Isso poderia ser visto como uma troca direta, onde a Ucrânia utiliza seu excelente trabalho com drones para conseguir mais equipamentos necessários dos Estados Unidos da América. Enquanto os Estados Unidos da América conseguem um atalho para acompanhar a Ucrânia na sempre evoluindo frente de drones. E este não é o único acordo relacionado a drones que a Ucrânia fez recentemente com os Estados Unidos da América. Em 28 de julho, 3 dias após Zelensky anunciar o novo acordo ganha-ganha da Ucrânia com os Estados Unidos da América, a notícia veio à tona de que a Ucrânia vai receber 33 mil kits de drones com inteligência artificial dos Estados Unidos da América até o final de 2025. Esse novo contrato fará com que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América trabalhe em conjunto com uma empresa alemã chamada Alterian para cooperar em um acordo. Isso fará com que o software Alterian, que a Ucrânia já está recebendo, seja usado em muito mais drones do que nunca antes. Especificamente, essa última entrega de drones inteligência artificial da Alterion será 10 vezes maior do que qualquer uma que a Ucrânia recebeu da empresa no passado. Então nós enviamos milhares, e agora estamos enviando dezenas de milhares, disse Lawrence Meyer, Chief Executive Officer da Alterian, ao falar sobre o que ele chama de um acordo sem precedentes. Esses novos kits, que consistem em computadores compactos apelidados de Skynodes, que são equipados com uma câmera, rádio e software Alterian, podem converter drones anteriormente manuais em armas carregadas de inteligência artificial capazes de rastrear alvos móveis e resistir aos esforços de interferência russa. Isso é tudo muito bom, pode ser fácil pensar neste ponto. Mas o que tudo isso tem a ver com a Ucrânia? Emergindo como uma nova superpotência militar global capaz de rivalizar com a Rússia? É uma boa pergunta com várias respostas, embora a mais importante seja simples. A guerra na Ucrânia provou que os drones não são mais o futuro, eles são o presente. E um exército que quer ser levado a sério precisa ter uma grande linha de drones que pode usar para enfrentar seus inimigos. Os dois acordos citados evidenciam que os Estados Unidos da América compreendem essa realidade melhor que a maioria. Reflita sobre isso. Os Estados Unidos da América estão dispostos a aceitar até 30 bilhões de dólares em drones, em troca de armamento que, há apenas alguns anos, consideraria vastamente superior aos drones. Isso é grande. Mostra-nos que os drones se tornaram um fator decisivo na guerra moderna. E nesta área, a Ucrânia já está bem à frente da curva quando se trata das forças militares do mundo. Basta olhar para a escala de sua produção de drones para ver isso. Em março, a Forbes relatou sobre a ambição de Zelensky para a produção de drones da Ucrânia.
Ele estabeleceu uma meta de 45 milhões de drones construídos por ano, enquanto apontava que a Ucrânia é agora a líder mundial em guerra de drones. Zelensky estava certo. Ele e seu povo sabiam, talvez antes de qualquer outra pessoa, quão eficazes os drones poderiam ser ao combater tudo, desde tanques até sistemas modernos de defesa aérea. Vez após vez, a Ucrânia provou a importância dos drones e tem inovado ativamente na área. Agora está em um ponto em que está construindo 45 milhões por ano, o que significa que seu exército de drones será mais de 4 vezes o tamanho de seu exército ativo, que o Global Firepower diz ter 90 mil membros ativos. Até o final de 2025, a Ucrânia está construindo mais de 4 drones por ano para cada um de seus membros do serviço, e poderia estar construindo mais. Além disso, em março, o Kiev Independent relatou comentários feitos pelo conselheiro presidencial ucraniano Alexander Kamyshin. Ele apontou que a Ucrânia tem capacidade para superar a meta de 45 milhões de Zelensky. Agora, um fabricante pode produzir 4 mil desses drones FPV por dia, e isso é apenas um fabricante. Existem mais de 150 fabricantes em nosso país. Nossa capacidade é produzir mais de 5 milhões de unidades FPV por ano, ele afirmou. A única coisa que impede a Ucrânia de fabricar tantos drones é a falta de financiamento para sua base de fabricantes em constante crescimento. E esses comentários foram ecoados por Zelensky alguns meses depois, no Fórum da Indústria de Defesa da OTAN, em Haia, quando ele afirmou que a Ucrânia agora tem uma base de fabricação capaz de produzir 8 milhões de drones. Anualmente, nosso potencial de produção de defesa ultrapassou 35 bilhões de dólares americanos. Isso inclui quase 1.000 tipos de produtos, desde artilharia e veículos armados tradicionais até drones avançados de, a propósito, todos os tipos e mísseis. Mas cerca de 40% desse potencial falta financiamento adequado. É verdade, isso é um problema. Por exemplo, podemos produzir mais de 8 milhões de drones de diferentes tipos a cada ano, mas o financiamento permite muito menos, deixando de lado as questões de financiamento. Isso demonstra uma coisa. A Ucrânia apostou tudo na tecnologia que será fundamental para tornar qualquer país uma superpotência militar, tanto hoje quanto no futuro. E não é apenas em volume que a Ucrânia se destaca acima de todos os outros no setor de drones. Também é um dos inovadores mais importantes do mundo no espaço dos drones. Um exemplo perfeito dessa inovação é graças a uma entrevista que The War Zone conduziu com Deborah Fairlam, cofundadora da Green Flag Ventures. Uma profissional experiente em investimentos em tecnologia, Fairlam viveu em Kiev por muitos anos. E durante a guerra na Ucrânia, ela tem canalizado capital significativo para as startups relacionadas a drones, que a Ucrânia agora depende para avançar rapidamente suas capacidades de defesa. Durante a entrevista, Fairlam menciona um de seus investimentos mais recentes. Investimos em uma empresa chamada Swarmer, que está trabalhando com autonomia e capacidades de enxame. Ela conta ao The War Zone. É um software que pode ser integrado a uma variedade de drones, sejam eles maiores ou menores, ou de asa fixa, que então podem sair e realizar as operações que são programadas no software. Produtos como este e o software de inteligência artificial mencionado estão diferenciando a Ucrânia no espaço dos drones. No caso do Swarmer, essa tecnologia não envolve apenas dar aos drones da Ucrânia a capacidade de se coordenarem entre si para conduzir ataques massivos. Também torna esses drones imunes às técnicas de guerra eletrônica da Rússia. O funcionamento do Swarmer e de outros sistemas componentes, principalmente na navegação e capacidade de voo em áreas com intensa guerra eletrônica e negação de Global Positioning System, é majoritariamente baseado em software. Mas o que todos eles têm é algum tipo de plug-in de hardware, ou middleware, que essencialmente permite que esses sistemas sejam incorporados em qualquer número de fabricantes de corpos de drones. Fairlam diz que a nova tecnologia é essencialmente plug and play. E Fairlam diz que já está em uso, o que significa que foi testado em combate.
E é provável que seja cada vez mais utilizado no exército da Ucrânia muito em breve. Aqui, a Ucrânia demonstra uma compreensão de um conceito-chave que vai ajudá-la a se tornar uma superpotência militar que supera a Rússia. Apenas números brutos não são suficientes. A reputação da Rússia como uma superpotência militar é construída com base nisso, com vantagem numérica sobre quase todos os outros exércitos, exceto as outras duas superpotências. Conforme mencionado na introdução deste vídeo, a Global Firepower afirma que o exército da Rússia tem 132 milhões de pessoal ativo, tornando-o o quinto maior exército do mundo. O Brasil ocupa o segundo lugar, atrás somente dos Estados Unidos da América em quantidade de aeronaves que pode mobilizar, com 4.292 e seus 5.750 tanques restantes ainda o colocam em segundo lugar. Mesmo que a Rússia tenha perdido cerca de 11 mil tanques na Ucrânia, a Rússia possui mais artilharia autopropulsada e rebocada do que qualquer outra nação. A Rússia lidera em sistemas de lançamento de foguetes múltiplos, e sua marinha, com 419 ativos, ocupa o terceiro lugar nesse quesito. Números, números, números. A abordagem de Putin sempre foi que ter mais de tudo do que seu oponente permitirá que ele conquiste uma vitória. 3 anos e meio de guerra na Ucrânia mostraram isso. O jogo de números da Rússia não conta quase tanto quanto Putin pensa. No momento, a Ucrânia está ganhando o jogo de números quando se trata de fabricação e implantação de drones. Porém, diferente da Rússia, não está disposta a se acomodar. Tecnologias como a que está sendo desenvolvida pela Swarmer prometem tornar os enormes números de drones da Ucrânia mais eficazes do que nunca. Enquanto a Rússia recorre a equipamentos cada vez mais antigos para auxiliar seus soldados mal treinados, a Ucrânia está desenvolvendo o tipo de tecnologia que pode em breve tornar tanto esse equipamento quanto os soldados que o utilizam obsoletos. Essa é a chave para a corrida das superpotências. A Rússia também está produzindo vários drones. Planeja fabricar cerca de 2 milhões de drones com visão em primeira pessoa apenas em 2025. Mas não está à altura da Ucrânia quando se trata de números ou avanço tecnológico. Os drones russos não utilizam software avançado como os ucranianos. Aí reside a diferença na filosofia militar entre os dois. A Ucrânia está aproveitando a inventividade e criatividade que mostrou em sua defesa contra as forças de Putin. Para tornar seus drones os mais poderosos do mundo, Putin conta com a mesma velha abordagem de simplesmente fazer mais drones que são tecnologicamente inferiores. Enquanto espera que o jogo de números jogue a seu favor, essa abordagem não está funcionando. A insistência de Putin em manter essa estratégia está tornando a Rússia um dinossauro militar na era moderna. Mas além de construir drones em números recordes e garantir que esses drones estejam na vanguarda com seus avanços tecnológicos, há outro aspecto do foco da Ucrânia em drones que a ajudará a se transformar em uma superpotência: o dinheiro. Refletindo sobre o acordo com os Estados Unidos da América, citado no início do vídeo, considere seu significado por um instante. Os Estados Unidos da América acreditam que os drones da Ucrânia são tão bons que estão dispostos a comprar 30 bilhões de dólares deles, embora como parte de um acordo de troca. Outros países certamente seguirão o exemplo, especialmente se a guerra na Ucrânia terminar e Putin não conseguir tomar o país. Isso significa que a Ucrânia tem o potencial de usar seus drones como uma grande fonte de dinheiro que beneficiará outras áreas de seu exército. De acordo com a Reuters, a Ucrânia vai gastar 537 bilhões de dólares em defesa em 2025, o que equivale a 26% de seu produto interno bruto, ou produto interno bruto. Em 2024, o produto interno bruto total da Ucrânia valia cerca de 19.074 bilhões de dólares, segundo relatórios da Trading Economics. No contexto do novo acordo com os Estados Unidos da América, esses números são reveladores. Assumindo que a cifra de 30 bilhões de dólares é precisa, a Ucrânia vai compor mais da metade do seu orçamento de defesa de 2025 e um pouco menos de um sexto do seu produto interno bruto anual. De volta da venda de drones para os Estados Unidos da América, tenha em mente que a Ucrânia está em um estado ativo de guerra. Ela vai fornecer drones para os Estados Unidos da América, enquanto também usa drones para lutar contra a Rússia.
É aqui que a fabricação de drones da Ucrânia entra em jogo. Está produzindo drones em volumes tão massivos que pode se dar ao luxo de vender o que deve ser milhares deles para os Estados Unidos da América. Avançando um momento. Em um mundo ideal, Putin falha em tomar a Ucrânia e a guerra termina. Esperançosamente, a Ucrânia recebe ajuda para reconstruir seu país devastado. Talvez com os países ocidentais forçando a Rússia a pagar a maior parte da conta. A Ucrânia ainda terá a enorme indústria de fabricação de drones que tem hoje. Isso significa que ela será capaz de produzir mais drones do que nunca antes e não estará usando-os ativamente. Esses drones poderiam ser vendidos em grandes quantidades graças à Ucrânia, estabelecendo o quão vitais eles são para cada país durante a guerra na Ucrânia. Bilhões de dólares entrarão afluindo na Ucrânia, e parte desse dinheiro alimentará um ciclo. Isso permite que a Ucrânia aumente sua produção e venda de drones, possibilitando ganhar ainda mais dinheiro. O restante pode ser investido em outras áreas do exército ucraniano, fortalecendo-o em todos os aspectos. Portanto, não serão apenas números e tecnologia superior que farão da Ucrânia a próxima grande superpotência com drones. O potencial dessas armas, como geradoras de dinheiro para a Ucrânia, revela infinitas possibilidades de como o país pode fortalecer ainda mais seu exército. Com o tempo, este ciclo de reinvestimento em si mesmo pode ser suficiente para transformar a Ucrânia em uma superpotência muito mais poderosa do que a Rússia, pelo menos na frente de guerra convencional. Agora, mencionado várias vezes, foi como a expansão do setor de fabricação de drones da Ucrânia é fundamental para a evolução do país em uma superpotência militar. Isso leva a outro fator que entrará em jogo: a indústria de defesa mais ampla da Ucrânia. Além e incluindo os drones, o setor de defesa da Ucrânia está em alta. Os números comprovam isso. Em maio, o ministro das Indústrias Estratégicas da Ucrânia, Herman Smetenin, discursou para uma grande multidão no segundo Fórum da Indústria de Defesa da União Europeia, ou União Europeia e Ucrânia, em Bruxelas. No discurso, Smetenin revela informações interessantes. Hoje, mais de 40% das armas usadas pelas forças de defesa da Ucrânia são produzidas na Ucrânia. Sou sinceramente grato a você pela sua contribuição. Enquanto Smetenin usou seu discurso para bajular os parceiros da Ucrânia, a verdadeira manchete foi o crescimento explosivo do setor de defesa da Ucrânia. Em 2024, quase triplicou de tamanho e produção. Isso foi uma necessidade devido à guerra com a Rússia. Mas também é um sinal de que a Ucrânia está trabalhando para se tornar autossuficiente. Quando se trata das armas que está usando, a Ucrânia ainda não chegou lá, está longe disso. Ser capaz de produzir 30% das armas que está usando agora contra a Rússia é muito diferente de antes na guerra, quando a Ucrânia sobreviveu graças à generosidade de seus parceiros ocidentais. Os números também estão ficando maiores. Em 17 de julho, o Defense News relatou que a Ucrânia está trabalhando para aumentar a produção de defesa doméstica, a ponto de atender 50% das necessidades atuais de tempo de guerra da Ucrânia nos próximos 6 meses. Em abril, o Kiev Independent relatava que a produção de mísseis da Ucrânia havia aumentado 8 vezes em 2024, em comparação com 2023. O que está claro é o crescimento em todos os aspectos, não apenas na produção de drones, mas em todos os tipos de armas que a Ucrânia provou ser útil contra a envelhecida superpotência militar da Rússia. Novamente, pense no que isso significa para o futuro, assim como com seus drones. A Ucrânia poderá aumentar sua já impressionante produção de armas se obtiver sucesso em sua defesa contra as forças de Putin. Muitos países vão querer comprar essas armas. Eles foram forjados nas chamas do combate e provaram ser eficazes, assim como os drones da Ucrânia. O ciclo continua, mais dinheiro entra. O setor de defesa da Ucrânia cresce. Estabelece-se como líder global na fabricação de defesa, o que ajuda a fortalecer seu exército. O status de superpotência militar aguarda. A Ucrânia já mudou a forma como o Ocidente pensa sobre a guerra.
O Business Insider destacou esse ponto em 9 de julho, observando que os militares ocidentais têm notado a inovação e adaptação de alta velocidade na defesa da Ucrânia. Esses militares também viram como a Ucrânia tem sido eficaz contra um exército russo, que é muito maior e, no papel, muito mais poderoso. A única coisa que impede a Ucrânia de se tornar a superpotência que tem potencial para se tornar é a questão do financiamento mencionada anteriormente. Conforme esse problema for solucionado por acordos, como o recente entre Ucrânia e Estados Unidos da América, e um futuro em que a Ucrânia pode vender bilhões de dólares de suas armas comprovadas para seus aliados, a Ucrânia só ficará mais forte. E isso leva bem a outra razão-chave pela qual a Ucrânia eventualmente superará a Rússia como uma superpotência militar. Força pela associação. A capacidade da Ucrânia de inovar e fabricar armas tornou-a um parceiro muito desejável para organizações como a OTAN e a União Europeia. Já em abril de 2023, o Guardian relatava que o ex-secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmava que todos os aliados da OTAN concordaram que a Ucrânia se tornaria membro. Na época, a discussão sobre a adesão estava mais focada no conceito de que a Ucrânia precisava se tornar membro para garantir suas garantias de segurança. Isso não mudou, mas em 2025 a OTAN vai querer que a Ucrânia seja membro. Por causa de todos os fatores já discutidos, a posição da OTAN não mudou. O atual secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, reiterou em uma recente cúpula em Vilnius que todos os membros da OTAN querem a Ucrânia. Quanto à União Europeia, obviamente, está cooperando intensamente com a Ucrânia para ajudá-la a me defender contra a Rússia. A Ucrânia oficialmente solicitou a adesão à União Europeia em 28 de fevereiro de 2022, enquanto Putin estava invadindo, e as negociações oficiais de ascensão começaram em junho de 2024. O problema, em ambos os casos, especialmente com a OTAN, é que essas adesões só vão acontecer se a Ucrânia conseguir sobreviver à sua guerra com a Rússia. Supondo que sim, e é uma grande suposição, isso precisa ser feito. Para tudo o que foi abordado neste vídeo, a última peça do quebra-cabeça da Ucrânia superpotência estará no lugar. Estar diretamente ligado a países com arsenais nucleares, como França, Reino Unido e principalmente os Estados Unidos da América, permitirá que a Ucrânia contrarie a ameaça nuclear. Isso está rapidamente se tornando a única coisa que a Rússia pode usar contra seu inimigo. Adicione o fato de que a adesão a essas organizações vai lubrificar as engrenagens da Ucrânia, tornando-se um dos maiores fabricantes de defesa da Europa, trazendo suas armas testadas em combate para as dobras da OTAN e da União Europeia. Ademais, a Ucrânia se beneficiará do suporte conforme expande seu setor de defesa. Nenhum de seus aliados vai querer ver isso parar o que já começou, porque é uma superpotência. A Ucrânia é boa para todo o mundo ocidental. Tudo isso é apenas um futuro potencial que pode estar reservado para a Ucrânia. Mas, novamente, voltando à grande ressalva mencionada anteriormente, a Ucrânia tem que vencer a Rússia primeiro. Somente então terá a chance de cumprir seu potencial para se tornar uma superpotência militar que poderia superar a Rússia. E a ultrapassagem da Ucrânia sobre a Rússia, em termos militares, só acontecerá mais rápido se Putin continuar queimando os estoques da Rússia. A Rússia já está à beira de ficar sem armas. Seu arsenal soviético está esgotado, o que está paralisando a máquina de guerra de Putin. Descubra mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no Show Militar para mais comentários sobre o futuro da Ucrânia após sua guerra com a Rússia.